Beleza. Então tá aí. Então o que nós temos aqui, ó? Nós temos... Então vamos lá. Vamos olhar para o nosso desenho aqui, ó. Então a gente tem uma versão do R2 aqui, tá? Os dois eixos aí, x, y, tá? A gente tem, em princípio, o ponto P, que é este pontinho aqui, tá? É o ponto P. Aí esse ponto P, a gente pode encontrar ele por meio de um vetor. Lembrando que eu estou usando aqui base canônica, tá? Então a minha base é a base canônica. E aí eu uso o vetor 2, 3 para eu encontrar esse ponto 2, 3, por exemplo. Posso fazer isso. Aí eu tenho esse outro vetor aqui, que é o vetor 5, 3. Peguei uma versão dele, coloquei aqui o ponto de origem do vetor V, coloquei em cima do ponto P. E aí eu tenho, a partir do ponto P, que eu defino por meio do vetor U, eu tenho o vetor V, que é o vetor branquinho. Tá? Então, a reta R, que é essa reta verde, ela passa pelo ponto P e tem a direção do vetor V, tá? Ou a inclinação do vetor V. Ok, fizemos isso daí. Tá? Como é que eu posso encontrar um ponto? Vou chamar de X maiúsculo. Tá? Um ponto aqui na reta R. Eu posso encontrar esse ponto da seguinte forma. X vai ser igual ao ponto P mais uma proporção alfa do vetor V. Ok? Então, qualquer ponto X da reta vai ser, a partir de P, eu somo uma proporção do V. E aí eu paro lá no ponto X, por exemplo. Tá? Eu poderia pensar em escrever esse P aqui por meio do vetor U. Esse vetor que está aqui, amarelo. Tá? Bom, e qual é a ideia agora então? Eu falei que a gente vai trabalhar hoje com transformações lineares. Então, vamos ver qual é a ideia por trás disso daí que eu estou desenhando para vocês. Deixa eu só encurtar um pouquinho aqui. Reta R. Beleza, vamos lá. Vamos construir uma outra versão decente do R2. Então tá aí nosso R2. Tá? O que eu quero fazer aqui agora é jogar essa reta lá para o R2, ou pelo menos tentar fazer isso, por meio de uma função, que eu vou chamar ela de t. Tá? E quem é essa função? Essa função, eu vou chamar ela, a lei dela vai ser y, x mais y. Ok. Então, o que é que essa função t faz? Essa função t, ela faz o seguinte, ela pega um ponto xy da minha versão à esquerda do R2 e transforma no ponto y x mais y. É isso que ela faz. Então, por exemplo, ela pega o 0, 0 e leva no 0, 0. Porque daí o y é 0 e x mais y vai dar 0. Ela pega o 1, 2 e leva no 2, 3. Ela pega o ponto 2, 3, o ponto P. Ela pega o 2, 3 e leva no 3, 5. Tá? É isso que ela faz e a gente vai ver aí agora como que fica essa brincadeira toda aí que nós estamos fazendo. Então vamos lá. Então a primeira coisa, então a lei dela
Deixa eu pôr aqui para baixo um pouquinho mais aqui para a gente ver a lei. A primeira coisa que a gente vai tentar ver aqui é esse vetor, o ponto P. Ponto P. Vamos ver o ponto P em quem que ele é transformado. Eu acabei de fazer a conta. Ele é transformado, se é 2, 3. Então, olha só. Tá, vamos continuar no laranja. Então, o 2, 3 é levado no ponto y, 3, e a soma do x com y, que é 5, por meio dessa transformação t. Então tá, então vamos localizar o 3, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Esse é o pontinho. Então vamos lá, vamos ampliar um pouquinho aqui. Beleza, tá aqui. E aí, esse ponto aqui é o ponto que a transformação levou o ponto P nele. Tá? E eu posso também pensar num vetorzinho aqui, se eu quiser. Aí. Vou pensar num vetorzinho amarelo aqui. Tá? Beleza. Então tá. Então, esse aqui é o ponto. Puxa. Já sei. Esse aqui é o pontinho. Vou desenhar de branquinho. Esse pontinho branquinho aí é o ponto que a transformação transformou lá o P naquele ponto lá. Então vamos fazer um desenho aqui meio... Ó. A transformação levou naquele ponto lá, tá? Então ela pegou esse ponto P e levou nesse ponto aqui, que por enquanto eu não vou dar nome para ele, tá? Mas é essa conta aqui que a gente fez, ó, tá? E com isso, a gente tem esse vetorzinho amarelo aqui, que eu não pus a seta. Vamos lá, agora tem a seta, tá? Então é como se a transformação fizesse o seguinte aqui para mim. Ela levou aquele vetorzinho amarelo nesse vetor amarelo aqui, nessa outra versão do R2 aqui, tá? Bom, isso por quê? Porque a minha transformação, como eu já fiz para vocês aí a conta, ó, o 0, 0, ele é levado no 0, 0, tá? Por meio da transformação t, tá? Então, se eu pego o ponto 0, 0 aqui, ele é jogado por meio da transformação t no 0, 0 aqui, tá? Então, eu posso fazer esse desenho aqui também, ó, tá? Levado lá no ponto 0, 0. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu quero construir esse vetor. Para eu construir esse vetor lá, eu tenho já o ponto P e tenho esse ponto final dele. Esse ponto final, apesar de eu não ter dado o nome, podemos até dar um nome para ele. Um nome para ele aqui, sei lá, vou dar um nome Q. Tá? Esse ponto aqui. Então vamos ver, quem é esse ponto Q aqui, nessa versão do R2 aqui, ó. Então vamos calcular esse ponto Q aí. Esse ponto Q aí vai ser o ponto 7, 6. Por que 7, 6? Porque 7 menos 2 dá o 5. E 6 menos 3 dá o 3. Então é o ponto final, porque o vetor V vai ser Q menos P. Então, esse cara menos esse e esse cara menos esse. Então vamos ver esse ponto Q, em quem que ele é levado por meio da transformação T lá na outra versão do R2. Então vamos calcular. Então olha só, 7, 6, eu vou levar no ponto Y, que é 6, e 6 mais 7, que vai ser 13. Então a minha transformação T, a minha função T, essa T, em princípio, ela é uma função que está indo do R2 no R2. Ou seja, ela está transformando um ponto ou um vetor do R2
num ponto ou um vetor do R2, ok? Bom, deixa eu arrumar espaço aqui para mim. Tá, beleza. Eu fiz uma coisa errada aqui. Eu confundi a cabeça de vocês. Aqui é t de x e y igual a y x mais y. Senão fica um negócio estranho, né? Tá. Então, beleza. Agora tudo em ordem. Então, vamos ver esse ponto Q. Ele foi transformado no 6,13. O P foi jogado nesse ponto. Então, esse ponto é jogado no 6,13. Vamos localizar ele lá. Então, vamos localizar o ponto aqui. Tá? Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui, deu lá. Então, este pontinho aqui. Então, agora vamos fazer o desenho da T que leva lá naquele pontinho lá. T. Beleza. E agora vamos desenhar o vetorzinho. O vetorzinho é esse aqui, ó. Bom. Então tá. Então, é como se esse meu vetor que está aqui, ó, que é uma versão do vetor V, né? Então esse aqui é o meu vetor V. Ele foi levado neste outro vetorzinho por meio da T. Bom, aqui nessa versão do R2, eu construí essa reta verde, que é a partir desse ponto P, eu uso a direção, a inclinação do vetor V e construo a reta. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Então, tá aí já. E aí eu desenho aqui em verde isso aí. Então, tudo isso que eu fiz é como se eu estivesse pensando assim. A minha função T, ela está transformando esse desenho aqui nesse outro aqui. Tá? Bom. Então vamos ver o seguinte. Como é que eu poderia pensar, por exemplo, ó, vamos pegar a base canônica agora. Eu vou usar a transformação T e vou aplicar ela na base. T de 1, 0 e T de 0, 1. E isso vai dar o y, que é 0, e o y mais x, que vai dar 1. E aqui vai dar o y, que é 1, e o x mais y, que é 1. Tá? E esses dois vetores aqui, eles também são uma base no R2. Porque se você for fazer ver se eles são LI, eles vão acabar gerando o R2 também. Não vou fazer agora, tá? Mas é uma base. Bom, aí eu penso assim, olhando para isso daí. Eu posso pegar um cara qualquer na versão da esquerda do R2, então pegar um XY e escrever ele como combinação linear dos vetores da base. E isso vai ser simplesmente x1, 0 mais y
0, 1. Beleza. E aí... por que é x1, 0 e y? Porque eu estou usando a base canônica e é simples assim. Né? É só pegar esses caras aqui e colocar aqui e aqui, vezes o respectivamente cada um dos vetores da base. Ok. Aí quando eu pego a transformação t e aplico ela nesse xy, o que vai acontecer do lado de lá? Então vai ficar t de x, y. Tá? T de x, y. Isso aí vai ser t de x que multiplica o 1, 0, mais o y que multiplica o 0, 1. Isso aí vai ficar t. Bom, aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho outro vetor. Então, x do 1, 0, mais t do y de 0, 1. Ok. Aí, o que eu tenho aqui? Eu tenho isso aqui é um número, e esse aqui é um vetor. Então, eu vou tirar esse número para fora. Esse cara também. Então, vai ficar x que multiplica... Opa! X que multiplica t de 1, 0, mais y t de 0, 1. Beleza. E aí eu tenho finalmente o seguinte, x que multiplica t de 1, 0 é 0, 1. Então, x que multiplica 0, 1, mais o y que multiplica 1, 1. Então, y que multiplica 1, 1. E aí eu vou ter, então, a lei da minha transformação, que é aqui 0, y, x mais y. Então, y, x mais y. Beleza. Tudo bonitinho aí. Bom, aí eu começo a pensar o seguinte, como que eu poderia, será que eu não poderia, de repente, envolver matrizes aqui nessa história? Para eu pegar, por exemplo, será que essa transformação não teria uma matriz que eu possa usar no lugar dela? E que se eu pegar essa matriz e multiplicar por xy, dá esse cara aqui? Então vamos ver isso daí. Então o que é... Então, o que é que eu falei agora há pouco? Falei isso aqui, ó. Será que existe... Então vamos pôr assim. Será que existe a matriz, né? Vamos escrever que é uma matriz. Existe uma matriz. Vou chamar A de T. A da transformação T. Tal que A de T multiplicando o vetor xy vai dar o vetor y, x mais y? Então, essa é a pergunta. Tá? Bom, para pensar nisso daí, então eu vou pensar assim. Então, vou pegar aqui, ó. A, B, C, D multiplica xy igual a yx mais y. E aí eu tenho aqui o seguinte. Eu tenho que ax mais by. Então, linha vezes coluna tem que ser o y. E o cx mais dy tem que ser o x mais y.
E aí, quem será que é o A, B, C, D? Então, o A, B, C, D aqui, a gente olhando para esse probleminha aí, a gente facilmente encontra. É uma matriz assim, ó. Eu vou colocar 0 aqui no A, vou colocar 1 aqui no B. Então, ficaria 0, 1. E aqui eu vou colocar 1 e 1. Então, 1 e 1. E aí, olha só. Essa matriz vezes xy vai dar y, x mais y. Então, parece que essa matriz aqui é a tal da AT que eu estou procurando. Tá? Quer dizer que eu poderia pegar essa matriz aqui, multiplicar por um ponto xy da versão à esquerda do R2, e eu vou cair num ponto lá na versão à direita do R2. E mais, a gente acaba observando o seguinte, ó, 0, 1, 1, 1. Olha lá. 0, 1, 1, 1. Opa, parece que tem alguma relação, porque eu cheguei fazendo contas que a matriz AT é 0, 1, 1, 1. Bom, tá. A gente ainda precisa investigar se realmente tem essa relação aí, né? Quer dizer, eu calculei na base e cheguei nesses caras aqui e a minha matriz parece que é simplesmente pegar esses caras aqui e montar a matriz. Parece, mas a gente precisa ainda confirmar isso daí. De qualquer forma, vamos conferir se o produto dessa matriz por esses caras aqui dão esses caras mesmo. É para dar, né? Não tem... Então vamos lá, ó. 0, 1, 1, 1. Vou multiplicar pelo 2, 3. Quando eu multiplico pelo 2, 3, ó, como é que fica? 0, 1, 1 vezes o 2, 3. Isso aí vai ficar 3 e 2 mais 3, 5. Beleza, deu o ponto lá. Se eu pegar o 0, 0, vai dar 0, 0. Se eu pegar o 7, 6, vai dar o 6, 13. Bom, então eu tenho uma maneira agora de calcular até no computador, se eu quiser, para transformar esses pontos da versão à esquerda em pontos da versão à direita do R2, tá? Beleza. Agora vamos fazer o seguinte. Fizemos toda essa brincadeira aqui para esse exemplo. Eu vou fazer parte dessa brincadeira agora para um outro exemplo. Então vamos pegar aqui um outro exemplo. Como que vai ser o exemplo agora? Tá. Então vamos lá, vamos construir de novo aqui. Para a gente poder fazer uma comparação com o que a gente fez aqui, eu vou usar os mesmos pontos e vetores, beleza? Então vai ser o ponto 2, 3, o vetor 5, 3, então vamos lá. Então vou usar o ponto 2, 3, que é esse ponto aqui. O ponto 5, 3, 2, 3, 4, 5, 3. Então, deixa eu pôr mais para cima. 1, 2, 3, 4, 5. A partir daqui. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Aqui vai ser o meu vetor. Então vamos lá, vamos desenhar esse vetor aí. Então, meu vetorzinho V. Então, esse é o vetor V. O vetor V, que é o vetor 5, 3. E aqui o ponto P, que é o ponto, que é o ponto 2, 3.
Beleza. Aí, de novo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse vetorzinho aqui. E eu vou pôr ele em cima do ponto P. Então, venho aqui e coloco ele aqui em cima do ponto P. Beleza. E vou desenhar a retinha verde. Então, tá aqui. Vou desenhar a reta verde. Que é a minha reta R. Beleza. Ok. Tá, então, do mesmo jeito que eu fiz antes aqui, estou fazendo lá, tá? Vou também usar, tanto numa versão quanto na outra, vou usar base canônica, tá? Então, lembrando que aqui eu estou usando base canônica. Bom, desculpa. Então tá. A única coisa que eu vou mudar aqui agora é a função, a transformação T. Como que vai ser minha transformação T agora? A minha transformação T, que vai de uma versão do R2 na outra, vai ser T igual a... Eu vou manter o Y aqui e aqui eu vou pôr X vezes Y. Ok? Eita, de novo. T de X e Y vai ser igual a Y, X vezes Y. Então, o que essa transformação faz agora? Ela pega um ponto XY aqui dessa versão do R2 e leva num ponto Y, em vez de X mais Y, X vezes Y. Isso que a T faz para mim. Ok. Então, vamos lá. Então, vamos ver que ponto P é... Aonde o ponto P é levado do lado de cá. Esse ponto P aqui, por meio da T. Então, por meio da T, vamos lá. O 2, 3, ele é elevado no 3. 2 vezes 3 dá 6. Beleza, ele é elevado no 3, 6. Observe que o 0, 0, ele é elevado no 0, 0. E o ponto Q, que é esse ponto aqui, né? Ponto Q, que é igual a, então, 7, 6, se não me engano. Vamos ver aqui. 7 menos 2 dá o 5, 6 menos 3 dá o 3, tá? Do mesmo jeito que a gente tinha feito aqui. 7 e 6, beleza? Bom, então voltamos aqui. E aí vamos ver o seguinte, ó. O ponto 7, 6. Em quem que T leva a ele? Então vamos pegar aqui o ponto 7, 6. E ele é levado num ponto. Então Y dá 6. E aí 6 vezes 7, 42. Bom, esse ponto ficou muito grande para a gente desenhar aqui. Mas vamos fazer fora de escala, tá? Então vamos lá. Como é que vai ficar aqui a história? A história vai ficar... O ponto 2, 3 virou 3, 6. Então vamos pôr esse ponto aí. Então o 2, 3 virou 3, 6. 3, 3, 3, 6. É mais ou menos aqui. Isso aí. O 0, 0 ficou no 0, 0. Né? E o ponto, esse que vai ser problemático da gente desenhar, que é o ponto 7, 6, que virou 6, 42, tá?
Então, apesar de não ser, mas vamos lá, 3, 6, juro que é esse ponto aqui, tá? Lá em cima. Então vai ser, sei lá, uma coisa aqui assim, tá? Só para dar uma ideia pra gente aí do que tá acontecendo. Bom, então o que eu tenho aqui agora? Eu tenho um vetor que é quase vertical, mas não é, tá? Que é o vetor que foi levado aqui nesse por meio da t, o vetor v. Então é mais ou menos assim, tá? Então seria o vetor aqui v. E eu tenho aqui o outro vetorzinho aqui que é o amarelinho. Que é esse aqui. E daí eu tenho a reta. Aqui. E vai ser mais ou menos. Para dar uma ideia, tá? Bom, então tá. Então como é que ficou aqui a história? Opa. A história ficou assim. Essa transformação T pegou esse ponto aqui, levou nesse aqui, pegou esse vetor, levou aqui, pegou esse ponto, levou aqui, e pega o ponto 0, 0 e leva no 0, 0. Tá? Então, T, 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 T. Do mesmo jeito que a gente fez antes. Vamos ver a base canônica, em que tipo de vetores que ela é elevada. Tá? Então, vamos lá. Então, que foi o que a gente fez. Estou replicando tudo que a gente fez aqui do lado de cá. Ó, tá? Tudo que a gente fez ali, ó, eu estou replicando. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a base canônica agora e vou fazer essa conta que a gente fez aqui. Depois fazer essa conta aqui. Enfim, vamos lá. Então, quando eu pego aqui a base canônica e aplico T naquela base canônica lá, como é que vai ficar? T de 1, 0 e T de 0, 1. O que vai dar? T de 1, 0, então vai dar o Y, que é 0. Tá? Ups. O Y, que é 0. E x vezes y, que vai dar 0. Aqui vai dar o y, que é 1. E x vezes y, como o x é 0, vai dar 0. Beleza. Bom, isso aqui não é uma base porque tem o vetor nulo. Antes até tinha dado uma base, eu sei que é de olhar por experiência. Mas enfim, isso não é o relevante aqui agora. Tá bom, deu esses caras aí. Então, o que a gente fez depois que a gente calculou isso daí? A gente pegou um xy e escreveu aqui na versão à esquerda, em função da base canônica, e aplicou a t nele. Então, vou fazer a mesma coisa. Então, vamos lá. Bom, então a gente pega um xy e eu posso escrever ele como x que multiplica 1, 0 mais y que multiplica 0, 1. Porque é a base que eu estou usando na versão à esquerda do R2. Né? É que eu estou usando base canônica aqui. Mas na verdade eu estou usando tanto aqui quanto aqui. No outro exemplo também. Tá? Apesar de eu não ter desenhado, eu estou usando a base canônica aí o tempo todo. Só se eu for usar outra base é que eu vou falar. Do contrário, a gente está sempre usando a base canônica. Por quê? Porque com ela é mais simples de eu fazer contas. Tá? Eu poderia usar qualquer base, mas eu vou usar a canônica porque com ela é bem mais simples de eu fazer conta. Bom,
Tá certo, então deu esse cara aí. Aí o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a t nesse cara. Então vamos ver como é que vai ficar. Bom, aplicando a t, então vai ficar assim. T de x, y é o mesmo que t de x que multiplica 0 mais y que multiplica 0, 1. Beleza. Mesmo jeito que eu fiz lá. Então eu vou pegar e desmembrar em t de x 0 mais t de y 0, 1. Do mesmo jeito que eu fiz lá. O x é número e o y é número. O que é vetor é 1, 0 e o 0, 1. Então o x eu vou tirar para fora. Então x t de 1, 0 mais y t de 0, 1. E aí eu vou substituir quem é t de 1, 0. Então, t de 1, 0. Então vamos ver quem que deu. T de 1, 0 deu 0, 0. E t de 0, 1 deu 1, 0. Então vamos substituir. Então t de 1, 0 deu 0, 0. Mais y, t de 0, 1. Vamos conferir de novo. 1, 0. 1, 0. Então, 1, 0. E isso vai dar finalmente... Bom, x vezes 0, 0 vai dar 0 e 0. Então vai dar y0. Bom, agora a gente tem um grande problema. Qual é o grande problema? Eu cheguei à conclusão que t de x e y é y0. E na verdade não é. T de xy eu tinha usado t de xy igual a y. Aqui sim, só que aqui era x vezes y. E não deu a mesma lei. Então tem algum problema aí. Ok. Bom, primeira pergunta que eu quero fazer para vocês. Alguém não entendeu as contas que eu fiz? Tudo que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Tudo que eu fiz num exemplo, eu fiz no outro exemplo. O que eu quero saber é se há alguma dúvida nas contas que eu fiz. As contas estão todas corretas, tá? Apesar da t de xy ter dado outra coisa aqui no final, as contas estão todas corretas. Eu não errei conta, tá bom? O que eu quero saber é se alguém não entendeu alguma coisa das contas que eu fiz. Porque são contas simples, na verdade, né? Mas se alguém não tiver entendido, aí pode perguntar, é a hora. Beleza. Então tá. Então, em princípio, a gente compreendeu as contas. Ok. Acontece que, do lado de cá, a coisa até funcionou bem. Do lado de cá, não funcionou bem. A coisa ficou estranha. O que eu vou pedir para vocês agora é o porquê. O que aconteceu de diferente num exemplo e no outro. Por que num exemplo a coisa funcionou bem e no outro não funcionou bem? Quer dizer, tem alguma coisa aí que eu fiz, algum raciocínio que eu fiz, talvez não esteja correto. Ou, sei lá, enfim. O que é? A tarefa agora é investigar o que é que está de estranho de um exemplo para o outro. Quer dizer, se eu reproduzir o mesmo raciocínio que eu produzi aqui no exemplo 1, então vamos pensar assim, ó. Vamos colocar aqui. Exemplo 1. E exemplo 2. Tá? O mesmo raciocínio que eu usei no exemplo 1 da esquerda, eu usei no exemplo 2. Segui o mesmo padrão de conta. Segui o mesmo raciocínio. Mas o negócio ficou estranho, não deu muito certo. Então, o que será que no meu raciocínio, tanto aqui quanto aqui, não está muito legal, que quando eu apliquei aqui funcionou, mas quando eu apliquei aqui nesse outro exemplo não funcionou?
É isso que a gente precisa descobrir. E é isso que vai definir, vai caracterizar o que é uma transformação linear. Tá? Então, ao invés de eu chegar aqui e falar para vocês, ó, transformação linear é isso aqui, pá. E aí a gente fica fazendo conta e tal, e tal, e tal. Eu optei por fazer diferente. Eu coloquei uma situação aqui para vocês à esquerda e outra situação aqui à direita. O raciocínio que eu usei aqui à esquerda, eu usei aqui à direita. Não errei contas do tipo, 2 mais 2 dá 4 e não 5, seu louco. Não errei esse tipo de conta, tá? Aqui era para somar, não era para multiplicar, seu retardado. Né? Não errei esse tipo de conta, tá? Esse tipo de conta tá certinho, tá? Só que aqui, quando eu fui meio que fazer uma verificação das contas, das transformações que eu fiz, né? Que a função transformou, na verdade, eu fui verificar o que dava e dava tudo certinho aqui no final. A minha T apareceu aqui no final, a minha função. Aqui eu fiz as transformações da função, tudo certinho de novo. E fui fazer as contas para verificar o que dava no final. E aí não bateu. Aqui deu y0. E tinha que dar yx vezes y. Aqui tinha que dar yx mais y. E deu. Tanto que daí eu pude até usar uma matriz aqui para poder representar essa transformação. Eu pego essa matriz agora, multiplico por qualquer ponto do R2 à esquerda, eu consigo exatamente o ponto lá na versão da direita do R2. Aqui já não vai dar muito certo isso, né? Na verdade, se eu pegar a matriz aqui do mesmo jeito que eu peguei aqui, ó, vai dar y0. Vai dar o y0. Mas tinha que dar yxy. Professor, esse negócio que vai dar o y0 eu não entendi o que você falou. É isso aqui, ó. Ó, se eu pegar do mesmo jeito que eu fiz lá do lado no outro exemplo, se eu pegar aqui a da transformação t igual a... vou pegar 0, 0 e 1, 0. Vamos ver lá. Vamos ver se foi assim que a gente fez. Olha lá, ó. 0, 1 e 1, 1. Beleza, vou fazer o mesmo padrão aqui. 0, 0 e 1, 0. Tá, se eu pegar isso aí e multiplicar por um vetor xy qualquer, na hora que eu multiplicar por um xy, ó. Vamos pôr isso aí bonitinho, né? Multiplico por xy, isso aí vai dar 0x0y vai dar 0. E aí 1x aqui vai dar x, vai dar 0x, ó, ainda vai dar outra coisa diferente. Vai dar outro trem diferente. Aí, olhando isso, já até percebo aqui o seguinte, ó. Olha só. E se esse 0,1 aqui não é 0,1 aqui e aqui, e nem 1 aqui? Se for esse 0,1 assim, ó. Vamos ver. E se esse 0,1 for a coluna, e esse outro 1,1 for a coluna aqui, e não a linha, como eu pensei. Porque dá a mesma matriz se eu puser linha ou coluna. Mas lá no outro exemplo já vai dar diferente, ó. Aqui eu peguei e coloquei na linha. Aqui eu peguei e coloquei na linha. E se eu puser na coluna? Então vamos ver como é que ficaria? Porque já deu um outro trem diferente dos dois que deu lá embaixo. Então vamos lá. Então se eu pegar esse aqui e puser na coluna, e depois esse aqui na segunda coluna. Então como é que ficaria? Ficaria assim, ó. 0, 0 e 1, 0. Então aqui a minha matriz mudou. Minha matriz vai mudar. Então vai ficar 0, 0 e 1, 0. Olha só que interessante. Daí aqui vai ficar y, porque 0,1 vezes xy, 0x1y vai dar y aqui. E 0, 0 vai dar 0. Opa, agora melhorou. Porque pelo menos deu o y0 daqui de baixo, ó. Deu esse cara aqui, ó. Deu esse cara aqui.
Só que não deu o cara que era para dar, que era esse aqui. Né? No exemplo anterior funcionou. No exemplo anterior, ó. Então, se eu pegar. Eita. Se eu pego aqui, ó, faço a conta. Ah, 0, 1, 1, 1, né? 0, 1, 1. Coluna. 0, 1, 1. Aí eu multiplico por x, y. Isso vai dar y e vai dar x mais y. Beleza. Este cara aqui, ó, é o carinha que deu aqui embaixo. Aqui é o carinha que deu aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Né? Aí bateu. E bateu com a lei da T. O problema é que no exemplo, no segundo exemplo, não bateu com a lei da T. Esse foi o grande problema, tá? E que a gente agora precisa investigar, porque vocês percebam que muita coisa aqui eu fiz na base da... Ah, parece que esse negócio é isso. Eu preciso confirmar. Por exemplo, esse negócio da matriz aqui. Eu tinha pensado que era linha, parece que não, parece que é coluna. Mas esse parece, eu preciso confirmar que é isso. Então, de algum jeito, eu preciso confirmar isso daí. De fato, é coluna, tá? Não é linha, é coluna. E isso é um fato. Mas por que aqui deu certo e aqui não deu? Caramba, isso aí é a minha dúvida. Ó, essa encrenca aqui, ó. Aqui deu y0, y0. Mas o certo era yx vezes y, que é a função que eu comecei. xy leva em yxy. Porra, então tem algum pau aí, algum momento aí. Tarefa de vocês é descobrir isso aí para nós, para o próximo encontro. Tentar investigar o que é que está por trás aí para a gente poder conversar. O que está por trás é o que está em jogo para definir, para classificar uma função como uma função linear, como uma transformação linear, tá? É isso que está por trás. Bom, alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Beleza, isso é bom. Bom, então beleza. Então, daí vocês tentem, tá? Dá uma, na medida do possível, tenta dar uma olhada nessas contas. Eu vou subir o vídeo, esse o da aula passada. E hoje eu vou subir hoje à noite, que hoje eu vou dar aula o dia inteiro, tá? Eu vou tentar entre um intervalo e outro de aula fazer isso aí, mas provavelmente não vai dar. Então eu vou subir à noite, tá? E para vocês poderem olhar esse vídeo de hoje e tentar ver o que quem puder ter, quem tiver algum tempinho que puder fazer isso daí, né? O que é que tá por trás lá, né? O que tá acontecendo lá que num exemplo fluiu bem, no outro não fluiu bem lá no final, tá? Então é isso aí, beleza, galera. Valeu, muito grato pela presença de vocês. Cuidem-se. E um bom dia, uma boa sexta e um bom final de semana. Valeu, professor. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.